Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero saudá-los com as palavras do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 10. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Estas palavras se referem ao profeta João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E sobre ele nós queremos também refletir neste culto, neste terceiro domingo de Advento. Já se aproxima o Natal, as luzes começam a ficar mais brilhantes para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu saúdo aos nossos irmãos da comunidade de Gaspar, de Gaspar Alto, também todas as pessoas que têm acompanhado os nossos cultos, as nossas celebrações através da internet. Nós celebramos este culto em nome do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e a Ele que nós queremos nos colocar em oração neste momento. Querido e bondoso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra neste terceiro domingo de Advento. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a preparar os nossos corações para o Natal, preparar os nossos corações para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com cada pessoa que acompanha este culto, esta mensagem em seus lares e com nossas famílias. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que acompanham esta mensagem, esta reflexão na palavra de Deus. Eu convido a fazermos a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e os versículos 19 a 28. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe:
Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, quem és tu? Quem és tu? Esta foi a pergunta que os sacerdotes e os levitas enviados pelos judeus fizeram ao grande profeta João Batista. João Batista foi um homem que viveu na mesma época que Jesus Cristo. Inclusive, ele era aparentado com Jesus Cristo e tinha apenas 6 meses a mais de idade que Jesus Cristo. Mas antes de Jesus Cristo iniciar a sua pregação, o seu ministério, publicamente, João Batista já era um profeta muito conhecido em Israel. João Batista, ele foi considerado o último dos profetas da antiga aliança, antes da vinda do verdadeiro Messias, do Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo que o povo de Israel esperava pela vinda do Messias, pela vinda do Cristo, prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E quando João Batista surge, então, publicamente, como profeta, arrastando atrás de si grandes multidões, muitos imaginavam, muitos especulavam que seria ele, o Messias, o Cristo. Então, os judeus lhe enviam sacerdotes e levitas para tirar essa história a limpo, para saber quem, afinal de contas, era aquele homem misterioso. Mas João Batista responde negativamente às suas perguntas. Ele não era o Cristo esperado, ele não era o Messias, ele não era o profeta Elias retornando como prometido na religião judaica. Mas ele responde trazendo uma citação do profeta Isaías, que dizia: Vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então João Batista fala de si mesmo: eu sou aquele que vem clamar no deserto e preparar o caminho do Senhor, como foi predito pelo profeta Isaías. Uma voz que clama no deserto. Essa era a função de João Batista: aplanar os caminhos, endireitar os caminhos para a vinda do Senhor. Aterrar os vales, aplanar os montes, para que o caminho estivesse plano para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Neste tempo de advento, o qual estamos vivendo, a figura de João Batista nos ensina, nos chama a atenção para 3 questões muito importantes sobre como podemos preparar o caminho para a vinda do Senhor, que nós também esperamos hoje. Eu quero destacar então esses 3 pontos, e o primeiro deles, a primeira coisa que nós aprendemos com a história de João Batista, relatada nos evangelhos, é que nós precisamos saber responder, assim como João Batista respondeu: quem és tu? O ser humano precisa desse conhecimento, ele precisa do autoconhecimento, saber quem ele é, e principalmente saber quem ele é diante de Deus, diante de Jesus Cristo. João Batista respondeu essa pergunta não falando sobre si mesmo, sobre sua origem, sobre suas virtudes, mas apontando para aquele que era maior do que ele, apontando para aquele que haveria de vir. Então João Batista responde: eu sou aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Quem é você diante de Jesus Cristo? Eu sou aquele que é pecador, mas que em Jesus Cristo encontrou a graça, encontrou a misericórdia. O Evangelho de João nos narra também que João Batista não era a luz, mas ele veio para testificar daquele que era a verdadeira luz. Uma característica do nosso tempo é a crença de que a humanidade, o ser humano, possui em si mesmo as condições de se redimir. Mas muitas dessas crenças vieram abaixo no século passado, quando, através de tantas guerras, de tantas ideologias que prometiam um mundo perfeito, um mundo redimido, na verdade, o que o ser humano conseguiu produzir, longe de Deus, foi apenas mais destruição, mais pobreza, mais ódio. O ser humano,
apesar do que nos dizem as ideologias, acredite em você mesmo, tenha fé na humanidade, acenda a sua luz interior. O ser humano, apesar de tudo isso que nos dizem essas ideologias, ele não tem em si mesmo a redenção e a salvação. Ele precisa de alguém maior do que si mesmo, e este alguém é Jesus Cristo, enviado por Deus para a nossa salvação. João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, a agirem de maneira diferente, mas o que ele pregava não era simplesmente ideologia, pois ele pregava uma pessoa, ele apontava para uma pessoa, para Jesus Cristo. O próprio cristianismo não quer ser uma ideologia, simplesmente um conjunto de ideias, mas ele pode vir a se tornar isso se nós esquecemos desta pessoa central, no qual toda a nossa fé se baseia. Um cristianismo sem Cristo se torna apenas regras, apenas normas de comportamento, apenas uma ideologia que não é capaz de nos salvar. Isso nós aprendemos com a figura e com o ministério de João Batista. A segunda coisa que nós podemos aprender com o ministério de João Batista, narrado nos evangelhos, e o segundo ponto que eu quero destacar, é que nós, embora não tenhamos a luz em nós mesmos, podemos refletir a luz que vem de Cristo. Quando nós olhamos para o céu, numa noite de lua cheia, é impossível não se maravilhar com a beleza do luar. A lua, embora não tenha luz própria, ela consegue iluminar uma noite. E ela faz isso porque ela reflete a luz do sol. Nós também não temos luz própria, mas a luz de Deus, quanto mais nós a recebemos, mais nós podemos também refletir esta luz para as pessoas no nosso convívio. Muitas pessoas não conhecem essa luz de Deus, nunca viram a luz de Jesus Cristo, mas elas podem ver essa luz refletida quando alguém se coloca como discípulo de Jesus Cristo a refletir um pouco dessa luz. E apontando para a figura de Jesus Cristo, nós conseguimos refletir um pouco dessa luz. Mas ainda assim, a luz da lua, ela se torna pálida quando nasce o sol. E nós deixamos de enxergar a lua, deixamos de olhar para ela quando é dia, quando está claro. Assim também é a luz do ser humano. Ela ilumina quando ela reflete a Jesus Cristo. Mas quando a luz de Jesus Cristo brilha plenamente em nossas consciências, nós não olhamos mais para a luz do ser humano, não olhamos mais para a luz de João Batista, mas olhamos para a luz maior, a luz de Jesus Cristo. E assim, João Batista disse: convém que ele, Jesus Cristo, cresça e eu diminua. Que nós possamos também diminuir a nós mesmos, o nosso ego, e deixemos a luz de Cristo aumentar em nosso meio. O terceiro ponto que eu quero ressaltar, o terceiro ensinamento da vida e do ministério de João Batista, é que nós cristãos, para refletirmos a luz de Deus, nós precisamos aprender a dizer aquilo que precisa ser dito. João Batista trouxe pregações, trouxe palavras que eram duras, difíceis de se ouvir. Ele pregou arrependimento, ele pregou mudança de vida. Ele não procurou vantagens para si mesmo, apesar de toda a multidão que o seguia. E quando necessário, ele não poupou críticas, nem mesmo ao rei, ao governante de seu tempo, o rei Herodes Antipas. Tanto que ele arrumou problemas com Herodes por criticá-lo. Herodes acabou prendendo ele e, a pedido de sua esposa e de sua enteada, Herodes mandou decapitar João Batista. João literalmente perdeu a sua cabeça, perdeu a sua vida por falar o que precisava ser falado. Ele enfrentou um governante, um homem poderoso. E essa foi a função não somente de João Batista, mas de muitos profetas, já desde o Antigo Testamento. Alguns deles vieram a perder a vida também por enfrentar pessoas poderosas, mas ainda assim ele dizia o que precisava ser dito. Profetas, assim como João Batista, não foram enviados para adular os poderosos, mas eles foram enviados para aconselhá-los e também para chamá-los ao arrependimento, quando era necessário.
Muitos deles tiveram que pagar com isso com a própria vida. A igreja cristã, hoje, ela é chamada também a ser profética. E isso envolve muitas vezes dizer o que precisa ser dito. Quando nós, cristãos, nos tornamos meros aduladores, bajuladores de quem está no poder, de quem detém o poder, nós confundimos o evangelho com ideologia. Aí nós transformamos o evangelho numa ideologia. Quando nós confundimos a fé com uma determinada vertente política, quando nós tentamos tirar vantagem da nossa associação com o poder, vantagem para as nossas instituições religiosas, vantagens para nós mesmos. Na verdade, tudo isso que muitas vezes acontece também entre os cristãos, não passa de uma idolatria disfarçada de cristianismo. Meu querido irmão, minha querida irmã, dentro de poucos dias nós estaremos mais uma vez comemorando o Natal, a vinda de Deus que não nasceu num palácio, não nasceu numa família poderosa, numa família rica, mas nasceu em meio à pobreza. Há 2000 anos Deus envia a nós o seu Filho para a nossa salvação, como maior prova de amor. Mas mais do que isso, nós não estamos apenas celebrando, comemorando um evento que aconteceu no passado, mas no advento nós também nos preparamos para a nova vinda de Jesus Cristo. Nós nos preparamos para a plenitude do seu reino. Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus há 2000 anos entre os seus discípulos. Esse reino continua presente entre nós por meio do Evangelho. Mas haverá um dia em que esse reino irá se manifestar plenamente também entre nós. E é por esse dia que nós aguardamos, que nós nos preparamos nesse período de advento. E que os nossos caminhos possam ser aplanados, assim como João Batista fez em seu ministério. Há coisas em nossas vidas que precisam ser derrubadas, assim como João Batista dizia que veio para aplanar os montes. Há muita coisa em nossas vidas que precisam ser aplanadas. O nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso egoísmo, são coisas que precisam ser aplanadas. São como que pedras nesse caminho que precisa ser aplanado. Há também vales que precisam ser levantados, que precisam ser aterrados, como a nossa falta de fé, a nossa baixa autoestima, de muitas vezes acharmos que não somos capazes, de que Deus não pode nos perdoar, de que Deus não pode nos amar. Tudo isso precisa ser aterrado. E que os caminhos se tornem planos, sem orgulho, sem altivez, mas também sem pena de si mesmo, sem baixa autoestima, que nós possamos deixar o caminho do nosso coração plano para a vinda do nosso Senhor, em arrependimento, em humildade, mas também com muita alegria pela salvação que Deus nos proporcionou em Jesus Cristo. E assim a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém.
alguns avisos para a nossa comunidade. Eu informo que a secretaria da nossa paróquia está temporariamente fechada, preventivamente, por questões de saúde. Quem tiver algum problema, alguma questão que seja mais urgente, pode ligar, entrar em contato diretamente com os pastores. Informo também que todas as terças-feiras, durante esse período de advento, às 19h30, no nosso canal de YouTube, estamos fazendo as nossas lives de advento. São encontros de advento da comunidade, encontros que acontecem ao vivo, mas à distância, cada um na sua casa. Então participe, na próxima terça-feira, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. As ofertas dessa semana, quem quiser enviar as suas ofertas, através do número de conta que aparece na descrição do vídeo, elas se destinam à própria comunidade local. Nesse momento, queremos nos colocar em oração. Pense nas pessoas por quem você gosta de interceder, pessoas que você quer colocar em sua oração, e juntos vamos levar a Deus os nossos pedidos e agradecimentos. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, por homens e mulheres que prepararam o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e também nos dias de hoje, por pessoas que preparam os nossos corações para recebermos a Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a aplanar os nossos caminhos, Senhor, para que Jesus Cristo habite também entre nós. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança nesse tempo de advento. Senhor, queremos interceder por todas as pessoas que estão doentes devido à Covid, também devido a outras causas, pessoas dentro e fora de nossa comunidade de fé que sofrem com enfermidade, com o luto. Te pedimos, Senhor, vem consolar estas pessoas, vem fortalecê-las na fé. Fortalece também a cada um de nós em nossas comunidades, que a tua palavra seja pregada com pureza em todas as igrejas. E assim, Senhor, nós possamos aguardar com fé a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos os motivos de gratidão, de louvor que nós trazemos no nosso coração, também os nossos motivos de intercessão, os nossos pedidos, queremos levar a Ti através da oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.